Digamos que você saiba mapear todas as 7 forças de mecânica. E aí? Vamos fazer o que com elas? Relacioná-las para obter o quê? Meu nome é Lúcio e esse vídeo eu venho justamente para discutir sobre isso. Se você não se sente muito seguro do mapeamento das forças, veja outro vídeo que eu fiz lá no meu canal ou no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Mecânica tem 3 tipos de trajetórias que são os gatilhos importantes para as forças. A trajetória retilínea, a trajetória circular e a trajetória parabólica. A trajetória parabólica a gente vai deixar para outro vídeo, tá certo? Vamos tratar aqui de trajetórias retilíneas e circulares. Primeiro, as retilíneas. Vamos dar uma olhada ali e eu vou mapear todas as 3 possibilidades de trajetória retilínea, né? Vamos lá. Trajetória retilínea horizontal. Trajetória retilínea vertical. Trajetória retilínea oblíqua. Nessas 3 trajetórias, tem 2 direções de referência muito importantes. Se ligue, viu? Uma é a direção da própria trajetória e outra é a direção perpendicular à trajetória. Ficou ligada? Ficou ligado? Ok. Essas 3 trajetórias, ou seja, as trajetórias retilíneas, na direção perpendicular a elas, acontece uma coisa muito importante com as forças. Elas se anulam. Então, se existir uma força para um lado, nesta direção perpendicular, tem que existir uma força para o outro. E além disso, essas 2 forças têm que ter a mesma intensidade. Se existirem 2 forças para um sentido, deve existir uma força para o sentido oposto. E a soma dessas 2 forças iniciais é igual à força oposta. E aí vai, se existirem 2 forças em um sentido, vão ter que existir 2 forças em outro sentido, 3 forças, né? De tal forma que a soma das forças para um lado, isso na direção perpendicular ao movimento, é igual à soma das forças para o outro lado. Tá bom? Ok. Agora, na direção do movimento, aí é que existem várias possibilidades. Na verdade, as forças que existem aí, elas podem gerar 3 coisas interessantes para a gente. Uma é a força resultante. Outra é o trabalho resultante. E outra é o impulso resultante. De acordo com as características das forças, você vai querer uma dessas 3 coisas. Tá bom? Mas eu vou fazer um outro vídeo, né, para mostrar quando é que você vai desejar uma coisa ou quando é que você vai desejar outra dessas 3 possibilidades. Tá bom? Mas voltemos a como relacionar essas forças na direção do movimento. Na direção do movimento pode existir várias forças, tanto no sentido do movimento como no sentido oposto. Por exemplo, se tiver 2 forças no sentido do movimento, essas 2 forças juntas, somadas, vai dar a força resultante. Tá bom? Cada uma vai gerar o seu trabalho, e aí você vai ter o trabalho resultante, se você estiver em busca do trabalho. Se você estiver em busca do impulso, cada uma vai gerar o seu impulso. E aí você vai ter um impulso resultante. E como essas 2 forças estão no sentido do movimento, tanto o impulso resultante, como o trabalho resultante, como a força resultante, vão ser positivas. Agora, se essas 2 forças forem no sentido oposto ao movimento, tanto a força resultante, quanto o trabalho resultante, quanto o impulso resultante, vai ser a soma, né, dos trabalhos, dos impulsos e das forças, só que vai dar um valor negativo. Porque é contra o movimento. Agora, se tiver uma força a favor do movimento e tiver uma força contra o movimento, a força a favor vai gerar uma força positiva, um trabalho positivo, um impulso positivo. A força contra vai gerar a força negativa, um trabalho negativo e um impulso negativo. De tal forma que você vai somar esses 2 trabalhos, esses 2 impulsos, ou essas 2 forças, né? Somar no sentido de positivo e negativo, claro que vai dar um número menor. Né? 100 menos 20 vai dar 80. Entendeu? Mas basicamente é isso. Na direção do movimento, as forças podem se anular e podem dar resultados. Na direção perpendicular ao movimento,
elas vão se anular. Esse é o princípio básico em trajetórias retilíneas. Na trajetória circular, já tem uma outra pegada, né? Vamos colocar uma trajetória circular ali, tá certo? E vamos colocar corpos em 4 posições ali, certo? Então, na trajetória circular, tem a direção do movimento, que é a direção tangencial ao movimento, certo? Tangencial à curva. E a direção perpendicular ao movimento é a direção que vai bater exatamente no centro da curva. Não importa a posição da curva. A posição do corpo na curva. Entendeu? E aí, o que é que eu posso concluir? Qual a característica marcante de uma trajetória circular? A característica marcante é que tem que existir uma força resultante na perpendicular ao movimento. E uma força resultante que aponte para o centro. Por exemplo, tem que existir pelo menos uma força. Vamos botar uma força para o centro. Tá claro? Se tiver 2 forças para o centro, tudo bem. Essas 2 forças somadas vai dar a força resultante, que aponta para o centro. Se tiver uma força para fora e uma força para o centro, a força para o centro tem que ser maior para dar uma força resultante para o centro. Então, e se tiver 2 forças para fora e uma força para o centro, por exemplo, a força para o centro tem que ser maior que a soma das 2 forças para fora. Porque tem que dar uma resultante para o centro, que vai ser obtida pela força para o centro menos as 2 forças que estão para fora. A briga das forças resultantes na direção perpendicular ao movimento de uma trajetória circular, na direção que passa pelo centro, a briga das forças tem que ser sempre para o centro, gerando uma força resultante centrípeta. Ou seja, um resultado para o centro. Isso é que eu posso falar sobre trajetórias circulares. Tá bom? Agora, existe um caso especial, que aí eu vou mais sofisticado, digamos assim, que eu vou voltar para as trajetórias retilíneas, por favor, que é quando, na trajetória retilínea, vocês viram que existem 2 direções importantes, a direção do movimento e a direção perpendicular ao movimento. E aí pode existir forças, bota aí, forças na direção perpendicular e forças na direção do movimento. Mas imagine que exista uma força que seja oblíqua. E aí? Aí você tem que pegar essa força e substituir por 2 forças que entrem no jogo. Que jogo? Paralelo e perpendicular. Então, você vai projetar essa força. Vai desenhar um retângulo. A força que está oblíqua vai virar a diagonal desse retângulo, que é a hipotenusa de 2 triângulos retângulos dentro desse retângulo. Dá para perceber? E aí, usando seno e cosseno, você consegue achar os 2 vetores que vão substituir a força oblíqua. Quando você encontrar isso, você vai jogar fora a força oblíqua e aí vai ter, de novo, só forças na direção perpendicular e forças na direção do movimento. E aí volta o raciocínio primeiro. Entendeu? Ou seja, as forças na direção perpendicular, inclusive a projeção daquela força oblíqua, vão se anular. E as forças na direção do movimento, inclusive a projeção daquela força oblíqua, né, na direção do movimento, elas vão dar um resultado, ou força resultante, ou trabalho resultante, ou força resultante. Entendeu? Então é assim mais ou menos que você manipula as forças em trajetórias retilíneas e circulares na mecânica. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado a compreender como é que se relaciona. Agora, não se esqueça que eu vou fazer um outro vídeo para mostrar quando você deseja a força resultante na direção do movimento, quando você deseja o trabalho ou quando você deseja o impulso. Tá bom? Então, um abraço.